Jesus ensina. Cadernos de 1943, escritos por Maria Valtorta. Como Deus quer estar conosco. Escrito em 5 de setembro de 1943. Jesus diz: O Senhor está contigo. Sempre o Senhor está com quem está com a alma em graça. Deus não se afasta, nem mesmo quando o tentador se aproxima. Deus se afasta somente quando a criatura cede ao tentador e corrompe a sua alma. Então, Deus se retira, porque ele não pode coabitar com o inimigo. Retira-se e, como um pai, não irado, mas dolorido, espera que venha o arrependimento no coração da criatura, e esta renove o laço de amor com o Pai. Deus queria estar sempre convosco. Se todos os vossos anjos, numerosos como as estrelas no céu, pudessem saudar-vos com as palavras: O Senhor está contigo, a alegria do vosso Senhor seria completa, porque nós desejamos estar convosco e para isso vos criamos. Maria estava com Deus e Deus estava com Maria. As duas perfeições se atraíam e se uniam com um incessante movimento de afetos. A perfeição infinita de Deus descia, com uma alegria inconcebível para vós mortais, possuindo esta criatura. A perfeição humana de Maria, a única dos filhos do homem que sempre foi perfeita, se lançava ao encontro da perfeição divina para ter como viver. Sim, o estar com Deus era a vida de Maria, e na hora superdolorida do Calvário e do sepulcro, quando os céus se fecharam sobre o moribundo e sobre a transpassada, a privação de Deus foi, das 7 espadas, a mais inflamada e penetrante, um toque insuperável ao edifício de dor exigido pela redenção. Eu toquei o ápice da dor completa desde o Getsemane até a hora 9. Maria tocou o ápice da dor, completa também nela, embora não tenha sido crucificada materialmente, desde o Calvário até o momento da ressurreição. E o motivo de tal superdor é um só: o ser privado da união com Deus. Também para vós deveria ser assim, mas o homem agora acha pesada a união conosco e não sente qual miséria é a sua quando está privado de nós. Miséria, cegueira, loucura, morte, eis a coisa que é a perda da união com o vosso Senhor, e vós nunca pensais nisso. Se perdeis algumas moedas, um objeto, a saúde, um emprego, um animal, vos pondes em movimento para os encontrar e utilizais todos os meios humanos e sobrenaturais para alcançar este fim. Sim, para encontrar qualquer coisa limitada e caduca, sabeis rezar, mas quando perdeis Deus, não o buscais. Não vos dirigis aos meus santos para que vos ajudem a encontrar o caminho de Deus. Não usais os cuidados humanos para friar vossos impulsos. Parece-vos pouca coisa perder a união com Deus, e é o essencial. Maria não se separou nunca de Deus. Os espíritos permaneceram fundidos em um abraço de amor que teve coroação no céu. Esta união foi a principal força de Maria, como filha de Adão, porque nela encontrava a couraça para se tornar intocável ante o aguilhão do tentador. Quem está com Deus não é que não veja o mal, que como asqueroso indumento
ou repugnante enfermidade recobre tantas criaturas. Ao contrário, ele o vê com maior nitidez do que muitos outros, mas a sua visão não corrompe nada. Pelos olhos, o mal não entra para provocar os instintos aninhados na carne ou os maus movimentos da mente. Isto acontece unicamente naqueles que, desunidos de Deus, têm em si como hóspede o inimigo. O que está unido a Deus está cheio de Deus, e qualquer outra coisa que não seja Deus permanece na superfície, vento que enruga levemente a superfície do ânimo e não entra para perturbar o interior. E não só isso. O que está unido com Deus, verdadeiramente unido com Deus, em vez de absorver o exterior em si, difunde o interior sobre os próximos, isto é, difunde o bem para com Deus. Sim, é exatamente assim. Quem está com Deus tem um poder irradiante, muito mais potente do que o de tantos corpos do universo sobre os quais o homem cansou sua mente e ergueu um monumento de orgulho. E, sobretudo, tem um poder sobrenaturalmente útil, porque quem carrega o Santo dos Santos em si e vive dele, comunica-o aos outros. É o que faz dizer: este é um santo. Maria possuiu com perfeição a união com Deus e com todas as suas forças tendeu cada vez mais a fundir-se com Ele. Pode-se dizer que Maria se anulou em Deus, tanto quanto viveu só dele. Eu disse, Maria encontrou nisso a principal força para se tornar intocável. Não entendais as coisas ao contrário. Maria, a humilíssima, não ousava nem remotamente pensar que era a criatura perfeita. Ela ignorava seu destino e sua condição imaculada. Conheceu o mistério pelas palavras de Gabriel e no abraço nupcial com o Espírito Eterno. Mas durante sua juventude, idade cheia de perseguições, repito, encontrou a força na união com Deus. Quis encontrá-la a qualquer custo, porque teria preferido 100 vezes morrer do que deixar um instante o elo de Deus. Eu queria que mais do que tantos preceitos, mais ou menos piedosos, os meus diletos em particular e os outros então tendessem a esta prática soberana de união comigo, com oração simples e realmente orante, inflamado o coração, casto o corpo, honesto o pensamento. Tudo em vós se tornaria santo e bom, e a terra conheceria os dias novos em que os anjos poderiam saudar os homens com as palavras: o Senhor está convosco. Alguns comentários sobre este trecho. Quando Jesus diz: a perfeição humana de Maria, a única dos filhos do homem que sempre foi perfeita, se lançava ao encontro da perfeição divina para ter como viver. Por que Maria era perfeita? Porque ela foi, junto com Jesus, as duas únicas criaturas que viveram na terra da vontade divina, a mesma vontade que há entre Pai, Filho e Espírito Santo. Maria deu o seu sim, não para o anjo Gabriel somente. Ela tinha já dado o seu sim quando, no ventre de Santa Ana, ela escolheu viver a vontade divina ao invés de viver a sua vontade humana. Quando Deus mostrou para ela o que é a vontade humana, a vontade egoísta do homem que só pensa em si, causou, na humanidade, que foi Adão, e Eva, que escolheram viver a própria vontade e se separaram da vontade de Deus
e aí o pecado, né, superabundou. Então ela, que sempre foi perfeita, porque já nasceu perfeita, porque nasceu da forma como Deus criou o ser humano. Ele criou o ser humano à imagem e semelhança dele. Criou perfeito, criou para ser um lugar onde Jesus habitaria. Jesus habitaria dentro de cada ser humano. Mas porque se afastou da vontade de Deus, se desligou porque quis fazer a própria vontade, desobedeceu, ele perdeu essa perfeição divina pela qual ele foi criado. E agora ele vive, né, perdido, né, vivendo uma vontade humana que não o aproxima de Deus, mas sempre mais, cada vez mais o afasta de Deus. E Nossa Senhora, né, a Virgem Maria, ela se lançava ao encontro da perfeição divina para ter como viver. Ela só conseguia viver porque ela sempre estava unida a Deus. E os dois estavam unidos na mesma vontade, na vontade divina. Jesus diz um outro trecho: eu toquei o ápice da dor completa, desde o Getsêmani até a hora nona. Maria tocou o ápice da dor, completa também nela, embora não tenha sido crucificada materialmente, desde o Calvário até o momento da ressurreição. Ela não foi crucificada materialmente, mas ela foi crucificada espiritualmente, né? Sobrenaturalmente. Ela sentia tudo o que Jesus sentia por causa de viver da mesma vontade dele, da vontade divina. Ela quis sofrer, né? Desde que ela teve o conhecimento de tudo, né, que se passaria com Jesus, já quando ela estava no ventre, quando ele estava no ventre dela. Ela já tomou conhecimento de tudo o que Jesus viveria, e ela disse que só suportaria tudo se ela sentisse o que ele sentisse, tudo que ele sentia, ela sentiu. Então Jesus, ele tocou o ápice da dor completa desde o Getsêmani, porque ali no Getsêmani Jesus já estava sofrendo por causa dos pecados. Ele estava tomando sobre si ali naquele momento todos os pecados. Então Jesus morreu e ressuscitou ali várias vezes no Getsêmani. Cada pecado de cada criatura que existiu, que existia naquele momento e que existirá até o último homem da face da terra, Jesus sofreu a morte de cada pecado de cada criatura ali no Getsêmani. Por isso, o ápice da dor dali foi completa, porque um Deus puro, santo, que não conheceu o pecado, teve que suportar na sua carne, no seu pensamento, no seu sentimento, tudo o que o pecado traz, que é uma ofensa a Deus. Então ele, sendo o próprio Deus, né, Jesus era Deus também, sofrendo ali a dor da ofensa contra ele, contra o Pai, contra o Espírito Santo. O maior sofrimento de Nossa Senhora foi a privação de Jesus, foi estar sem ele, depois que ele morreu e ele ressuscitou e subiu aos céus. Ela sentia a ausência dele assim fisicamente, embora eles estivessem ligados, né, ainda espiritualmente, mas para ela ficar na terra sem a companhia física assim, né, da humanidade de Jesus, foi um sofrimento muito grande para ela, que ela teve que suportar ainda escondida, né, junto com João, que cuidava dela. E aí, quando chegou o tempo, ela adormeceu praticamente, ela não morreu, porque foi o amor que a consumiu, o amor por Jesus. Ela queria
estar junto dele no céu, e Jesus a levou de corpo e alma. Jesus diz: também para vós deveria ser assim. O homem deveria sofrer da privação de Deus, porque deveria sofrer por perder a Deus, por ter perdido a vontade divina. O homem deveria sofrer, mas ele diz: miséria, cegueira, loucura, morte, eis a coisa que é a perda da união com o vosso Senhor. Essa perda dessa união é estar afastado desta vontade divina que Ele criou a criatura para viver, essa vida divina. E vós nunca pensais nisso. Jesus diz que se a criatura perde algumas moedas, um objeto, perde a saúde, um emprego, um animal, corre para encontrar, utiliza de todos os meios humanos, para recuperar a saúde, para recuperar o emprego, um objeto, um celular, hoje em dia, que as pessoas valorizam demais e usam até fins sobrenaturais para alcançar o que ela perdeu, para trazer de volta, para encontrar qualquer coisa limitada, que tem fim, que vai acabar. As pessoas sabem rezar, para recuperar a saúde, porque no céu a pessoa não vai ficar doente, não vai morrer, Então a pessoa busca qualquer coisa, até meio sobrenaturais, fazer trabalhos no centro espírita, para recuperar a saúde, mas quando perdem Deus, não vão buscá-lo. Simplesmente, se distanciam dele e não o buscam. Não se dirigem aos santos para ajudar a encontrar o caminho de volta a Deus. Não usa os cuidados humanos para frear os impulsos que nos afastam de Deus. Parece para a criatura pouca coisa perder a união com Deus, mas é o essencial. Estar unido a Deus é o essencial. Estar vivendo a vontade de Deus é o essencial. Maria não se separou nunca de Deus. Os espíritos dele permaneceram fundidos num abraço de amor que teve coroação no céu. Nossa Senhora subiu aos céus de corpo e alma e foi coroada rainha da divina vontade. Jesus diz também que quem está com Deus não é que não veja o mal, mas, ao contrário, ele o vê com maior nitidez do que muitos outros, mas a sua visão não corrompe nada. Pelos olhos o mal não entra para provocar os instintos aninhados na carne ou os maus movimentos da mente. Principalmente quem vive na divina vontade vê o mal com maior nitidez, mais do que os outros, porque enxerga que a permissão de Deus, em fazer com que o inimigo de Deus seja mais um instrumento para a santificação do homem, porque se ele sabe que tem um inferno, que ele pode perder a alma dele, ele deveria fugir disso, deveria correr para os braços de Deus, com medo de ir para o inferno, mas nem assim a criatura foge do mal e muitas vezes se une a ele. Pelos olhos o mal não entra para provocar os instintos da carne, não é pelos olhos, é pela mente que o mal entra, é nos pensamentos, porque Eva, ela começou a conversar com a serpente e foi mudando os pensamentos dela. A serpente foi conseguindo convencer ela de que se ela comesse do fruto proibido, ela ia conhecer tudo, ela ia ser como Deus. E aí ela poderia ter
os filhinhos dela que ela tanto queria na hora que ela quisesse. Ela não precisaria esperar uma ordem de Deus, um momento em que Deus ia preparar para ela e Adão terem os filhos deles, né? Então, não foi pelos olhos, né, que provocou o instinto na carne dela, não. Foi através do pensamento que a pessoa vai alimentando ideias, né, e vai depois colocando em prática. Pessoas que estão desunidas de Deus e têm em si como hóspede o inimigo, porque já instalou na mente dela aquele pensamento mau, e ela, por estar desunida de Deus, então ela acaba fazendo aquilo que está na mente dela. O que está unido a Deus está cheio de Deus, e qualquer outra coisa que não seja Deus permanece na superfície, né? Então pode bater um vento forte, né? Um vento que vai enrugar levemente a superfície do ânimo. Não entra para perturbar o interior, porque a pessoa está cheia de Deus. Então nada derruba ela, a fé dela em Deus é a que sustenta ela, é a que dá ânimo e não permite que o inimigo, que o mal entre para perturbar o interior. A alma que está unida a Deus, que vive na divina vontade, que vive na vontade de Deus, o inimigo não chega perto dela, porque ela está cheia de Deus, está unida a Ele. Jesus diz também que quem está unido com Deus, verdadeiramente unido com Deus, em vez de absorver o exterior em si, né, as coisas ruins que ela vê, né, outras pessoas fazerem, ela, pelo contrário, ela difunde o interior sobre os próximos, ela difunde o bem, ela só vai fazer o bem, pensar o bem, desejar o bem para o próximo. Jesus diz, é exatamente assim, quem está com Deus tem um poder irradiante, muito mais potente do que o de tantos corpos do universo sobre os quais o homem cansou a sua mente e ergueu um monumento de orgulho. Esse poder irradiante que Jesus está se referindo é de irradiar luz, conhecimento sobre Deus, né? É como o sol, né? O sol, Jesus compara muito no livro do céu, que meditamos no nosso grupo, que ele compara muito com o sol, né, que lança raios, que atinge a todos. Então, quem está com Deus tem esse poder de irradiar luz, de irradiar conhecimento sobre Deus, muito mais potente do que tantos corpos do universo, como o Sol, por exemplo, sobre os quais o homem cansou a sua mente, o homem cansou, né, de olhar para o Sol, né, de admirar o Sol, e ergueu um monumento de orgulho, né, se achando que é alguma coisa sem Deus, se achando até às vezes superior a Deus. E quem está unido a Deus tem um poder sobrenaturalmente útil, porque quem carrega os santos dos santos em si, vive dele, comunica-os aos outros. Então, os santos dos santos, né? Deus, quem está unido a Deus, carrega o santo dos santos e tem esse poder de comunicar a Deus para as outras pessoas, falar de Deus, levar as pessoas ao conhecimento de Deus, quem Ele é, como Ele pensa, como Ele age e o que faz dizer este é um santo. Então, se a pessoa comunica o santo dos santos para as outras pessoas, as pessoas vão dizer que ela também é santa. Pode-se dizer que Maria se anulou em Deus, tanto quanto viveu só dele. Então ela se anulou, ela se esvaziou. Se esvaziou de quê? Da sua própria vontade, para
fundir-se com Deus, para unir a Ele, né? Se unir totalmente a Ele. Maria encontrou nisso a principal força para se tornar intocável. E mesmo assim, ela era humilde. Ela não ousava nem pensar que era uma criatura perfeita. Ela sempre se achava indigna. Ela sempre atribuía tudo o que acontecia a ela a Deus. Ela ignorava o seu destino e a sua condição imaculada quando ela nasceu. Quando ela foi ao templo, quando ela ficou lá até os 12 anos de idade, ela não sabia que ela ia ser a mãe de Deus, apesar de ela ter uma união tão grande com Deus que ela conversava com os anjos. Ela era já uma criatura diferenciada das outras, né? Ela percebia isso, só que ela era tão humilde que ela estava esperando o Salvador nascer para ela poder ir ao encontro dele e servir a mãe do Senhor. Ela queria ser a serva de Jesus, né, que iria nascer. Ela não achava que ia ser ela. Então, ela ignorava a sua condição de ser uma criatura imaculada. Ela se colocava a serviço dos outros lá no templo. Ela fazia tudo por amor a Deus. Para terminar, Jesus diz que ele queria mais do que tantos preceitos, mais ou menos piedosos, dos diletos dele, né? Aquelas almas que amam a Deus, que buscam a Deus, que que essas almas tendessem a esta prática soberana de união com Deus, né? De estar unido a Ele, numa fusão com Ele, né? Se tornar um só com Ele. E é possível isso vivendo na divina vontade. E vivendo assim, os anjos poderiam saudar os homens com as palavras: o Senhor está convosco. Amém.